Dando sequência, então, à nossa série de exposições no Evangelho de Mateus, eu convido os irmãos a abrirem a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 21 ao 32. Mas eu não vou ler o texto agora. À medida que a gente for fazendo a exposição, nós vamos ler o texto juntos. Nós vamos hoje aprender sobre o mestre e a lei a respeito de homicídio e adultério. Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Eu sou suspeito com essa frase porque eu gosto muito de Marco Teles. Os meus já ouviram eu falar essa frase aqui algumas vezes. E ela é famosa no álbum dele, Amado Timóteo, quando ele descreve como, na ótica do Evangelho, a morte, o choro, o ganho, a perda, recebem significados diferentes. E essa frase se encaixa nessa seção do Sermão do Monte, que vai aqui do capítulo 5, do verso 21 até o final, no versículo 48. Isso porque nessa seção aqui que nós começamos hoje e vamos terminar no domingo que vem, Jesus traz à luz significados, aspectos diferentes da lei que estavam sendo interpretados de maneira deturpada, equivocada e limitada pelos fariseus. O Evangelho nos mostra que somos incapazes de cumprir perfeitamente a lei, de alcançar o favor de Deus com a nossa própria força, pela nossa capacidade. E desde o início do Sermão do Monte nós temos percebido isso. O texto de semana passada, os irmãos que não tiveram a oportunidade de assistir às pregações e de ler, nós percebemos Jesus falando sobre a singularidade e a importância da lei do Senhor, da palavra do Senhor para o discípulo de Jesus. Ao contrário do que muitos pensam, Jesus não veio para extinguir a lei, mas veio para cumprir. E à luz do seu cumprimento, possibilitar que nós também, os seus discípulos, possamos obedecer e viver à luz dessa lei. A lei, ela mostra a nossa incapacidade, ao mesmo tempo que mostra a perfeição de Jesus. E mostra que somente nele nós somos capazes de ser mais justos do que os fariseus e os escribas. Porque a nossa justiça não é baseada em nós mesmos, naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Jesus Cristo fez por nós. E a partir de então, Jesus continua expondo essa lei, reparando brechas, equívocos, distorções e limitações que os religiosos da época colocavam na lei do Senhor. E com ênfase aqui, nesse capítulo, em 5 aspectos da lei. Especialmente nesses 2 casos que nós vamos estudar hoje de manhã e à noite, nós vamos ver que esses homens queriam limitar, diminuir a aplicação da lei do Senhor. Importante destacar aqui que muitas vezes a gente limita a lei, achando que a lei é apenas o decálogo, os 10 mandamentos. Mas o Senhor nos deu outras ordenanças, o Senhor nos deu outros mandamentos. A palavra do Senhor como um todo, ela é a lei do Senhor e como tal precisa ser nosso instrumento de regra, fé e prática. Portanto, nós temos aqui Jesus nos chamando para aprendermos com Ele a respeito da sua lei. E primeiro, a respeito de morte, ódio e reconciliação, do verso 21 ao verso 26. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres a oferta ao altar, a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo.
nós temos aqui, nessa parte, Jesus somando o que diz Êxodo 27, o mandamento não matarás, com Números 35, 31, onde diz que aquele que matar será julgado no tribunal e condenado por esse tribunal. Os fariseus juntaram essas duas coisas e ensinavam essas duas coisas juntas. Só que o efeito desse ensinamento conjunto é muito perigoso, é muito preocupante. Porque se eu digo, não matarás, implica que o homicida ele vá a julgamento. Eu fiz duas coisas aqui. Primeiro, eu reduzi o não matarás a tirar a vida de fato de um indivíduo. E se eu não derramo sangue, se esse indivíduo não morre de verdade fisicamente, eu não quebrei esse mandamento. E uma segunda coisa que ele faz aqui é, quando nós dizemos que o homicida ele está sujeito a julgamento, isso é uma aplicação civil de um princípio moral de Deus. A pior coisa para o homem não é ser julgado pela justiça desse mundo. Certamente o homicida ele precisa passar por um julgamento e receber a punição. Mas pior do que a punição dos homens é a punição do próprio Deus. É passar pelo tribunal de Deus. Em outras palavras, esses homens ensinavam aqui que se eu não mato ninguém com a faca, atirando, ou seja lá como for, eu não quebro esse mandamento. Então eu posso lá colocar no checklist, eu não quebro o mandamento, não matarás, estou bem na fita. Mas o que Jesus ensina aqui é que essa interpretação ela está errada. E ele começa o verso 22 dizendo, eu, porém, vos digo. Essa vai ser a fórmula de Jesus aqui para corrigir os equívocos que eram apresentados e defendidos pelos fariseus, pelos religiosos da época. Jesus diz, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. O que Cristo está nos dizendo aqui é que aquele que tem ódio contra o seu irmão, ira sem motivo contra o seu irmão, ele já violou esse mandamento. E essa palavra é afirmada pelo apóstolo João na primeira carta, capítulo 3, verso 15, quando ele diz que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, é homicida. E meus irmãos, quantas vezes a gente reduz o ódio a um sentimento, um mero sentimento, algo normal que nós sentimos, natural. Mas perceba como Jesus leva a ira e o ódio a sério. E veja que Jesus está falando aqui de uma ira sem motivo. É possível nós, e não é pecado, nós irarmos contra o pecado, irarmos contra a injustiça, mas existe uma linha tênue entre a ira. Paulo aos Efésios, ele diz isso muito claramente. Ele diz, irai-vos, mas não pequeis. E logo em seguida ele diz, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Isso porque, meus irmãos, ira e ódio são produtos inflamáveis. São perigosos da gente manusear. Quantas vezes nós somos tomados por esse sentimento? Ele nos cega. E acabamos caindo nesse pecado. Odiamos alguém. Perdemos de vista o erro da pessoa, o seu pecado, e odiamos a pessoa, o pecador, e não o pecado propriamente. Quem nunca fez isso aqui? Você já percebeu que quando você está irado com alguém, quando você sente ódio por alguém, você mata essa pessoa no seu coração? Você não consegue tirar aquela pessoa da face da terra, porque você não tem a coragem de ir lá e matar ela de verdade. Mas no seu coração você diz, eu não quero ver essa pessoa nem pintada de ouro. Para mim, ela morreu. Para mim, ela não existe. Para Deus, isso é assassinato. Isso é homicídio. Isso é quebra do mandamento. E Jesus continua ampliando esse mandamento, dizendo que não é apenas você matar alguém fisicamente, também não é somente você pensar em querer matar alguém, em odiar alguém, em se irar com alguém, mas também ele fala, com palavras, você mata pessoas. Porque muitas vezes para a gente não adianta a gente ficar pensando, a gente precisa proferir para alguém que essa pessoa não presta, que ela morreu, difamar a pessoa. E Jesus mostra aqui que com palavras nós também nos tornamos assassinos. E Jesus usa a palavra aqui no hebraico raká, que significa tolo.
E você pode se perguntar, pastor, mas tolo é um xingamento. Nem isso é xingamento, tolo. Eu já ouvi tanta coisa pior por aí. Eu já falei tanta coisa mais feia do que tolo. Mas quando a gente olha o significado dessa palavra, não é sem sentido que Jesus usa. Tolo aqui significa se referir a uma pessoa como se ela fosse completamente sem valor. Como se ela fosse um zero. Como se ela fosse um nada. Como se ela não prestasse. E a interpretação aqui é como se você quisesse tirar a imagem de Deus daquela pessoa. E o que é o homicídio, senão nós tirarmos a imagem de Deus de uma pessoa? Matarmos alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Com palavras, com discursos, nós podemos fazer isso. Jesus não está dizendo aqui como se a ira fosse a raiz para o assassinato, é também. Mas o que ele está querendo dizer é que o irar-se sem motivo, proferir palavras de ódio, já é assassinato. Você já quebrou a lei do Senhor. Mas Jesus não para por aí, porque enquanto os fariseus, eles reduziam essa lei a um aspecto negativo, não faça isso, não fala aquilo, Jesus fala que não é simplesmente não fazer, você precisa ir fazer algo a respeito disso. E nós entendemos, a nossa doutrina, nossa teologia reformada, quando nós lemos a palavra de Deus e a lei do Senhor, nós entendemos que a lei não é simplesmente não faça isso, como um aspecto negativo, um aspecto passivo. Tem um aspecto ativo aqui. Eu não mato, mas eu preciso fazer uma coisa em relação a isso. Eu não só sou contra o aborto, contra o infanticídio, contra o homicídio, mas eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso. Ir em direção a isso. E Jesus nos mostra que o que é para fazermos? É buscarmos a reconciliação. As duas ilustrações apresentadas aqui mostram a importância de nós buscarmos reconciliação. Nos versos 23 e 24, Jesus diz que se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, vai falar com essa pessoa. Veja, não é você ter alguma coisa contra alguém. Você pode até estar em paz, estar tranquilo, não sentir nada com relação à pessoa. Não é daqui para lá, é de lá para cá. Você vai. Se você sabe que seu irmão tem alguma coisa com você, vai conversar com esse irmão. Vai se reconciliar com seu irmão. Vai reparar as arestas que estão passando com esse irmão. E Jesus usa aqui uma ilustração, queridos. Muitas vezes a gente interpreta errado também. Muitas vezes aplicando a questão da ceia. Eu não vou cear porque eu estou com alguma coisa contra o meu irmão. A questão aqui não é essa. Até porque não é esse o princípio para a gente participar ou não da ceia. Nós nunca seríamos dignos de participar da mesa do Senhor. Não é porque a gente está bem na fita, porque a gente está em comunhão com os nossos irmãos, que a gente vai participar ou não da ceia. Quem tem autoridade para dizer isso ou não é a igreja, é o conselho, homens instituídos por Deus que disciplinam e separam ou não por causa da disciplina aplicada. Mas aqui a questão é, Deus instituiu o culto, Deus instituiu a oferta, são coisas importantes para Deus, são prioridades. Mas Deus está dizendo que se algum irmão tem alguma coisa contra você, se você precisa se reconciliar com alguém, pedir perdão para alguém, deixa o culto. Não é que você não vai vir para o culto, não. Vai primeiro lá, eu dou espaço para você resolver isso, porque isso é urgente. Reconciliação, perdão, é urgente. É tão urgente que Deus diz, vai primeiro lá antes de você vir para o culto. Vai primeiro lá antes de você entregar a sua oferta. A gente precisa aprender a valorizar o que Deus valoriza. E reconciliação é um caminho aberto por Cristo que nós precisamos trilhar. Afinal de contas, Ele nos reconciliou quando nós éramos seus inimigos. Quando nós éramos filhos da ira de Deus. O caminho do discípulo de Jesus deve ser também um caminho de reconciliação e não outro. Sabe por quê? O outro caminho leva à destruição. É o que diz a última ilustração. Jesus aqui usa a figura de um tribunal. O homem que está sendo arrastado para um tribunal e que se ele não reconciliar durante esse caminho, ele vai ficar ali até pagar o último centavo. E muitas vezes você já parou para pensar que nós desejamos isso? Desejamos que aquela pessoa que nos fez o mal, desejamos aquela pessoa
que nós odiamos, que nós iramos, ela pague por aquilo que ela fez. Ela tem que pagar tudo, tintim por tintim, o que ela está devendo. Enquanto ela não pagar, você não fica satisfeito. O que Jesus está dizendo aqui é, a pessoa que tem e trilha esse caminho de ódio, de ira, de falta de perdão, de Deus e dos homens, no final das contas, é ela que vai estar nesse tribunal diante do justo juiz, tendo que pagar tudo, tintim por tintim, e aí não tem eternidade que dê para a gente pagar essa dívida. Esse é o caminho daqueles que vivem no caminho de ódio, de ira e de falta de perdão. Entre morte, ódio e reconciliação, por qual caminho nós temos trilhado? Como nós estamos diante desse mandamento do Senhor? E essa nova cor, essa nova apresentação que Ele nos dá desse mandamento. Mas com o mestre e a lei, nós aprendemos também nessa manhã sobre impureza, santificação e casamento, versos 27 a 32. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado ao inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que te perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Os fariseus, mais uma vez, são corrigidos aqui por Jesus na sua interpretação. Quanto ao homicídio, nós vimos que eles acrescentaram um outro aspecto da lei, mas aqui eles só falam do 7º mandamento, não adulterarás. E a gente pode pensar, o que tem de errado aqui? Mas quando a gente olha para o verso 28, nós percebemos o que há de errado. Mais uma vez, Jesus vai escancarar o problema daqueles homens e que pode ser o meu problema e o seu problema nessa manhã. Nós vemos aqui no verso 28 que para aqueles homens, se você apenas olhasse para alguém, mesmo que você estivesse desejando aquela pessoa, com intenção, você não estava pecando, você não tinha adulterado, porque o adultério era apenas se você consumasse mesmo o ato. E nesses termos, nesses moldes, esses homens também poderiam, mais uma vez, bater no peito e dizer, eu não sou adúltero, eu nunca deitei com outra mulher, eu nunca deitei com outro homem, eu estou bem na fita, eu cumpro a lei do Senhor. Mas a gente percebe que não é assim que funciona. Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas ganham outras cores. E Jesus está aqui desmascarando esse engano ao mostrar que até um olhar que pode parecer inofensivo é adultério. Sabe aquele olhar inofensivo, indolor, discreto, que muitas vezes o seu cônjuge não percebe. Um olhar rápido, outras vezes um olhar demorado, uma stalkeada nas redes sociais. Afinal de contas, como dizem por aí, olhar não arranca pedaço de ninguém. Mas Jesus nos mostra que há problema. Porque Ele requer de nós pureza nos nossos olhos, pureza nas nossas intenções, pureza nos nossos desejos e nos nossos corações. Ah, André, quer dizer então que eu tenho que ficar neurótico com o que eu olho ou deixo de olhar? Meu irmão, é muito mais do que isso. É muito mais do que o olhar e não olhar, porque isso se trata das nossas intenções, da nossa imaginação, do nosso coração. Porque o adultério é muito mais do que você quebrar o relacionamento com uma pessoa, com seu esposo ou com sua esposa. Você está quebrando primeiro o relacionamento com o seu Deus. Diz respeito ao relacionamento com o seu Deus. E é Deus que está vendo a sua intenção, o seu coração, o que você está enxergando e como você está enxergando. Ele não vê apenas atitudes concretas, Ele vê as nossas intenções.
E lembra, no sermão das boas aventuranças, o que Jesus nos diz? Bem-aventurados os puros de coração. Para ele, pureza de coração, a intenção, o seu desejo, importa. Isso pode parecer atrasado para os nossos dias. Afinal de contas, a gente estava aí num período que parece que não terminou, né? Todo dia tem um bloco diferente. A gente vive numa sociedade onde a sexualidade ela é aflorada e é propagada como algo que deve ser vivido com a maior naturalidade possível. Não que a sexualidade não seja algo natural, não entendam isso. Mas a sexualidade, a vida sexual fora do casamento, isso não é e nunca foi e nunca será natural. Isso é pecado, quebra do mandamento do Senhor. Vivemos numa sociedade onde há o estímulo à sensualidade. Homens e mulheres têm que mostrar o seu corpo, valorizar o seu corpo, na forma de vestir, na forma de andar, na forma de falar. Essa sensualidade é destilada. A erotização que nós vemos nas músicas, nos filmes, nas propagandas, tudo estimulando a quebra desse mandamento da lei do Senhor. Mas não podemos esquecer que esses valores são valores eternos estabelecidos pelo próprio Deus. E, portanto, você que é casado tem que guardar os seus olhos para Deus e para aquela pessoa que Deus te deu, o seu marido ou a sua esposa. Você é jovem, você é solteiro. Você deve guardar os seus olhos para Deus. A sua pureza para o Senhor. O sexo é bênção de Deus, o desejo sexual é bênção de Deus, mas fora do casamento, fora do propósito estabelecido por Deus, é desonra e traz ruína, traz destruição. Famílias são destruídas. Casamentos são quebrados, promessas são desfeitas, pessoas machucadas, confianças perdidas. Inúmeros são os motivos que nós poderíamos listar para a ruína, para a desgraça que é a impureza, a infidelidade dentro de um casamento, para um homem, para uma mulher. Mas sabe qual é o pior? Sabe qual é a pior consequência disso? É o inferno. Para aquele que vive uma vida impura, o caminho é o inferno. Não tem outro. E é por isso que um final trágico como o inferno exige também atitudes radicais para que ele seja evitado. É por isso que Jesus diz, arranca o teu braço, arranca o teu olho. E será que Jesus está falando isso aqui de forma literal? Eu preciso mesmo arrancar meu olho, arrancar meu braço, arrancar meu órgão genital para mim não pecar? Teve gente ao longo da história da igreja que interpretou assim. Orígenes, um dos pais da igreja, ele havia arrancado um dos seus membros relacionado a esse pecado por causa disso. E parece que isso era tão comum no começo da história da igreja, que no concílio de Nicéia, no ano 325, o concílio falou que não era para fazer isso. Isso aqui não é literal, você não tem que arrancar, você não deve arrancar os seus órgãos, os seus membros para evitar pecar. Mas o fato disso não ser literal, meus irmãos, não diminui a gravidade e a seriedade do que Jesus está falando aqui. Porque o que Jesus nos ensina é que na luta contra o pecado, na luta para mortificar, para fugir da aparência do mal, você vai ter que abrir mão. Abrir mão muitas vezes de coisas boas. Abrir mão muitas vezes de coisas que você gosta, que aparentemente são inofensivas, não tem nada a ver, mas que para você fugir do pecado, você vai ter que abrir mão disso. Você vai ter que fugir disso. Meu irmão, se é uma rede social que tenta você, que te faz pecar, bloqueia isso. Porque não vale a pena ficar numa rede social se você cai nesse pecado da imoralidade, da impureza. Foge disso. Se são perfis de homens e mulheres com fotos sensuais, com danças sensuais, para de seguir essa pessoa, bloqueia. Para que você está seguindo? Qual a necessidade disso? O que isso vai acrescentar para você, para o seu casamento, para a sua vida com Deus?
se são amizades que sempre trazem conversas impróprias, impuras, com conteúdos que não edificam, para que manter essa amizade? Se são entretenimentos, séries, filmes que aguçam, corra disso. Fuja disso. Por mais que isso seja útil, bom, que você goste, nós somos chamados a mortificar. Isso aqui não é legalismo, porque não sou eu que vai dizer para você o que você tem que assistir ou deixar de assistir. Você sabe muito bem. Você sabe qual é a sua fraqueza. Você sabe o que você precisa deixar. Você sabe o que é que provoca você a ter pensamentos impuros. E se você ama a Deus, se você ama Jesus, corra para isso. Corra longe disso. Mortifique, porque um dia Jesus morreu por você. E se Ele morreu por você, faça morrer aquilo que te afasta dEle. Faça morrer aquilo que desonre o seu Senhor, o seu Salvador. Que tipo de cristão nós somos que não conseguimos abrir mão de nada por causa de Jesus? Se você não consegue abrir mão de nada, você precisa pensar se realmente Jesus morreu por você. Será que você não é capaz de abrir mão de nada para se manter puro diante do Senhor? Se você conhece a Cristo, leve a sério a santidade. Não por medo de você terminar o seu namoro, o seu casamento, do que as pessoas vão pensar. Não por medo do inferno. Mas deixe isso por amor àquele que deu a vida por você, que se entregou por você. E faça isso, abra mão disso, como adoração, como louvor, como gratidão ao Senhor por aquilo que Ele fez na sua vida. A gente muitas vezes tem medo de tanta coisa, medo de doença, medo de assalto, medo da guerra que está por chegar, mas a gente precisa temer. É aquilo que pode nos matar aqui na eternidade, que é o nosso pecado. Fuja dele. E nessa luta contra a imoralidade, contra a impureza, contra o adultério, o Senhor Jesus nos ensina aqui que precisamos levar a sério a aliança do casamento. Existe uma relação aqui entre o casamento, o divórcio e a luta pela pureza, a luta pela santidade. E veja, nós entendemos que a fidelidade é importante para que o casamento permaneça. Mas a ideia que o texto nos dá aqui, queridos, é que o casamento também é importante para que a gente se mantenha puro. Para que a gente se mantenha fiel ao Senhor. O casamento é instrumento de Deus na luta pela pureza. O texto fala aqui sobre divórcio, mas o pano de fundo, primeiro aqui, é a importância, a utilidade da aliança do casamento nesse propósito de Deus de sermos puros. Jesus, mais uma vez aqui, corrige os fariseus. E o erro terrível que aqueles homens ensinavam. Eles diziam que aquele que repudiar sua mulher, dê carta de divórcio. E, de fato, isso está na Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 24. Mas no contexto em que isso acontece, vários divórcios estavam acontecendo. E divórcio por coisas bestas. Coisas banais. E o Senhor, então, coloca um limite para isso acontecer. Nos tempos de Moisés, muita gente divorciava por qualquer coisa. E havia, inclusive, uma linha rabínica que ensinava isso também. Se uma mulher, por exemplo, não fizesse uma comida que era do agrado do marido, ele podia dar carta de divórcio e divorciar da sua esposa. E como eles abandonavam por qualquer motivo, o que acontecia é, o cara se divorciou da mulher, qual é a principal suspeita? A mulher adulterou. Você não sabia qual foi o motivo. E a gente sabe que a pena para o adultério, na lei, era a morte. Veja que coisa terrível. Então o Senhor regulariza isso, inclusive protegendo a mulher. Você quer se separar? Dê a carta, mostre os seus motivos, para que ninguém saia acusando falsamente a mulher de quem você está se divorciando. Mas o coração do homem é tão criativo, tão inclinado para o mal, que esses fariseus disseram, não, foi Deus que mandou dar o divórcio. Lá em Mateus 19 é o argumento que eles dão. Moisés deu o divórcio. Moisés deu esse direito para a gente. E Jesus vai dizer que não.
isso aconteceu por causa da dureza do coração de vocês. Da mesma forma, Jesus vai dizer aqui, não foi isso que Deus fez. Não é isso que a lei diz. Até porque só existe um motivo lícito para que isso aconteça. Para que você case novamente, separe do seu marido. Ou você morre, ou relação sexual ilícita. Aí a gente percebe aqui, veja como a impureza é algo forte demais. É o que Jesus coloca como algo tão grande capaz de quebrar a aliança que Deus fez com o homem. Você consegue perceber como impureza, como infidelidade ao Senhor. Isso é importante. Nós precisamos buscar isso, correr atrás disso. E quando a gente desvaloriza essa aliança, desvaloriza o casamento, nós estamos banalizando o divórcio, nós estamos contribuindo para que esse cenário de impureza propague na sociedade. Quando nós temos casamentos saudáveis, casamentos puros, casamentos cheios de santidade, meus irmãos, isso é uma ferramenta preciosa do Senhor para manter a pureza dos nossos dias. Para salgarmos essa geração, para salgarmos essa sociedade, para salgarmos essa cidade. São famílias que buscam a santidade, pureza na presença do Senhor. Você tem preservado, casados aqui, essa pureza dentro do casamento de vocês? Vocês têm cultivado isso? Têm levado isso a sério? Vocês, jovens solteiros, que buscam uma esposa, que buscam um esposo, esse é o principal critério para você escolher alguém. É alguém que vai te aproximar de Jesus, que vai te ajudar a ser mais puro, mais santo, mais parecido com Ele. Não é qual faculdade ele fez, não é quanto dinheiro a família dele tem ou dela tem, não é se ele é bonito ou se ela é bonita, mas principalmente a sua vida com Deus. E você que é solteiro, que não pretende casar, que é viúvo, que é viúva, nós somos chamados também a mantermos uma vida pura diante do Senhor. Com um olhar puro diante do Senhor. De santidade na presença do Senhor. O Evangelho, ele apresenta aqui para nós novas cores sobre o homicídio e adultério. E apresenta novas cores, consequentemente, para todos nós. Sabe por quê? Porque o Evangelho mostra que nós, eu e você, somos homicidas e potenciais homicidas. O Evangelho mostra para nós, para eu e você, que nós somos adúlteros e potenciais adúlteros. Que se dependesse de nós para cumprir essa lei, se a nossa salvação dependesse de obediência estrita a isso, nós estaríamos perdidos. Nós teríamos que pagar, tintim por tintim na eternidade, ao justo juiz, os nossos erros. Nós poderíamos arrancar os nossos olhos, o nosso braço, mas a gente ia entrar no inferno todo amputado, porque ainda assim nós seríamos impuros. O Evangelho mostra a nossa incapacidade de agradar a Deus por nós mesmos. O Evangelho mostra que a gente precisa de alguém para cumprir isso aqui. Para obedecer isso daqui. Mas o Evangelho, que é essa boa notícia, traz a boa notícia de que Jesus veio e obedeceu isso. E porque Ele cumpriu isso perfeitamente, plenamente, Ele aplicou em nós essa obra maravilhosa dele. E nós podemos buscar ser pessoas puras, justas, santas, amáveis, reconciliáveis, por causa do que Ele fez em nossas vidas. Graças a Deus por Jesus Cristo. Como diz a música nova de João Manô, de novo, ele diz: Deus sabe o que fizemos a Ele. Conhece os desejos do peito, mas ainda assim Ele tem graça demais para nos perdoar. Tua graça não se esgota.
Anota em nosso ser, até que bata a porta, no dia que te vê, e assim nunca esqueçamos de voltar para você. Deus conhece exatamente o que passa no seu coração, a corrupção do seu coração, o ódio que você sente por aquela pessoa. Ele sabe exatamente como você olha para aquele homem, para aquela mulher. Mas ainda assim, Ele tem graça demais para nos perdoar. É por isso que diante da lei do Senhor e diante desse mestre maravilhoso, não tem outro caminho, queridos, a não ser correr para Jesus. Enquanto você não estiver nele, a quebra dessa lei aqui vai ser para a sua condenação. Mas no dia que você passa a correr atrás de Jesus, se Ele vem até você, você se encontra com Ele, você passa a trilhar por esse caminho maravilhoso que Ele abriu para a gente. Por mais que a gente não consiga cumprir isso perfeitamente, nós caiamos. A sua graça é forte demais para nos perdoar. O Mestre não nos chama nessa manhã apenas para aprender com Ele da lei, mas para viver com Ele a partir dessa lei. E Ele nos capacita. Que o Senhor Ele nos abençoe, que Ele aplique em nós a sua palavra bendita e à luz dela possamos viver nesse caminho maravilhoso que Ele abriu para mim e para você.